meus seres humanos, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre agricultura. Agricultura é uma atividade econômica pautada no sistema de cultivo e de produção de vegetais voltado para o consumo de nós, seres humanos. Quando falamos dessa atividade de agricultura, é uma atividade muito, mas muito antiga e marcada pelo momento desse ser humano, desse homem. Durante o período do Paleolítico para o período do Neolítico, nós tivemos uma mudança, a sedentarização. Lembrando que no Paleolítico, os seres humanos eram caçadores e coletores. Isso significa o quê? Eles caçavam, quando acabava a alimentação, eles iam migrando, por isso que eles eram nômades. Quando se torna no período Neolítico, eles se transformam em sedentários. Mas, professor, entre esses dois períodos tem outros? Sim, nós chamamos de Mesolítico. Meso do grego entre. Então, entre o Paleolítico e o Neolítico. Reza a lenda que um ser humano estava com uma maçã e deixou ela cair. E ele viu que quando essa maçã teve o contato durante bastante tempo ali de dias, começou a germinar, nasceu uma pequena plantinha. Então, deu aquela luz, pá, de que, mano, dá sim para produzir. Então começa o processo de sedentarização. E aí o surgimento aí desses aglomerados de seres humanos. E começamos a produção. Beleza, professor, então eles começaram a plantar e a gente vai ver que no período do Mesolítico para o Neolítico, a gente vai ver também a domesticação de animais, utilizando-se dos animais para parte de agricultura, e usando a força. E durante essa produção começa a surgir excedentes. O que é excedente? Nada mais é do que sobrou ali no meu cultivo e eu pego esse excedente e troco. Mas isso é após aí grande aglomerado de pessoas ali e quando a gente tem uma divisão. Há o surgimento aí de aglomerados diferentes. Mas o que vale aqui para nós? Nós devemos entender que essa agricultura é uma atividade econômica. Ela é pautada no quê? Nesse sistema de cultivo, mas também de produção de vegetais. Mas esses vegetais para quem? Para nós seres humanos, tá? Então lembra-se, entender o que é agricultura nada mais é do que a arte de cultivar essa terra, Lembrando que existem técnicas para esse cultivo dessa terra. E ela tem aí a sua história baseada há muitos anos, mais de 10 mil anos. Só que quando a gente fala desse trabalho da agricultura no campo, a gente vai pensar, tá bom, professor, 10 mil anos as pessoas faziam. Hoje a gente tem uma modernização. O que é modernização? Máquinas sendo introduzidas dentro desse campo da agricultura. Antes do que eu precisava, por exemplo, para colher café, não sei quantas pessoas, hoje eu posso usar, por exemplo, 10 máquinas e uma máquina cada dentro com pessoas, não preciso mais de uma quantidade maior de pessoas ali para poder fazer isso. Então, assim, nós vamos ver que a modernização, ela retira essas pessoas, as pessoas não têm mais o trabalho, e a gente vai ver que as pessoas vão sair desse campo e ir na cidade buscando melhores condições, tentando buscar um emprego. Mas, porém, entretanto, todavia, dentro da agricultura, nós vamos ter uma coisa chamada de sistemas agrícolas, que nós vamos falar da agricultura intensiva e agricultura extensiva. A agricultura intensiva, a gente vai ver que é uma agricultura voltada para alta produtividade. Então significa que é uma produção elevada, principalmente para o mercado internacional, tá? Um abastecimento para o mercado fora, mas também o nosso mercado local aqui do país nacional. A gente vai ver que ele é realizado em grandes latifúndios. Latifúndio nada mais é do que grande extensão de terra, tá? A rotação cultural, a gente também chama, vocês ao 7º ano em diante entende que essa rotação cultural, aprendeu com a Proana, por exemplo, a gente vai entender que essa rotação nada mais é do que utilizar uma terra e deixar ela descansando, ou também conhecido como rotação de 3 campos. A intensiva, nós usamos fertilizantes, então, para que a terra ela consiga produzir mais, e também a gente precisa de uma mão de obra qualificada para produção. E também é um produto de exportação, então eu mando para fora do país. Quando falamos de uma agricultura extensiva, estamos falando de uma produção de baixa produtividade, então é para abastecimento do mercado interno,
realização de minifúndios. Se a gente aprendeu que latifúndio é grande extensão de terra, minifúndios são pequenas propriedades. O solo sem descanso, produzindo todo ano, então todo ano a gente produz, é igual na casa do vovô e da vovó, a terra sempre é produzir, você sempre vê aquele pé de laranja lá, e a gente vai ver, são técnicas rudimentares, então o trabalho é muito manual, a gente vai ver a pessoa lá trabalhando, papapá, e a mão de obra não precisa ser qualificada. E a gente vai ver que é uma produção de subsistência. É para que eu possa viver. Eu não produzo para vender, por exemplo, para fora, para o mercado internacional, mas sim para minha sobrevivência. Então, quando eu falo de uma agricultura intensiva, eu estou falando de alta produtividade, grande extensão de terra, traduzindo latifúndio, utilização de técnicas modernas para a minha produção. Quando eu falo de uma agricultura extensiva, baixa produção, então vamos entender simplesmente. Quando eu falo de intensiva, entenda-se setinha para cima. O que é setinha para cima? Nós estamos falando de alta produção. Extensiva, setinha para baixo, baixa produção. Então, quando eu falo da extensiva, que ela é uma baixa produção, por quê? São pequenas extensões de terra, nossos minifúndios. Então, assim, são técnicas aí mais simples, rudimentares. Simples, entenda lá a pessoa com a enxadinha lá, o trabalhador lá, naquele sol lá, rachando, aquele solzinho lá do Teletubbies lá, batendo lá, sol a sol naquele carinha, e ele lá, trabalhando lá, indo sol a sol lá, com a enxadinha dele ali, a enxadinha dele é a própria mão dele ali, meu desenho lindo. Então, assim, ele trabalhando no campo. Então, a gente vai ver que toda essa produção, ela é baseada nessa estrutura intensiva. Setinha para cima, alta produtividade. Setinha para baixo, extensiva. A gente vai ver baixa produtividade para subsistência e para exportação. Lembrando que quando nós falamos de agricultura, a gente pode fazer uma tradução livre aí, a gente vai ver que simplesmente a agricultura nada mais é do que cultivar. Então a gente vai ver cultivar, produzir, arar a terra. Então a gente vai ver que essa terminologia, ela se baseia na ideia de exploração. E fica aí uma curiosidade aí pra gente ver aí, no dia 20 de março, a gente tem aí o nosso querido Dia da Agricultura. Tá bom, meu povo? Beijo, me liga. Na descrição do vídeo tem exercícios. Abraço. Tamo junto.